Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é mais uma videoaula daquelas grandes obras literárias brasileiras, aqueles clássicos, que só de você já colocar no primeiro parágrafo, você já chama a atenção do seu corretor. Imagine aí, ele começar a ler sua redação e ver uma obra de um dos grandes sociólogos brasileiros. Já ficou curioso, né? Então pega papel e caneta que a aula vai começar. Só quero te dar dois recadinhos antes. Olha só, tudo que você está vendo aqui é uma amostra do que a gente tem no nosso curso de redação, exatamente. Em algum lugar aqui, o link na bio, na descrição desse vídeo, você vai ver um link. Clica lá que você vai conhecer o nosso curso de redação. Tudo que você está vendo aqui tem lá e muito mais. Lembrando que você pode experimentar este curso sim. Sabe quando você quer fazer uma aula experimental num cursinho, numa escola? É isso aí. Você vai ter acesso a algumas aulas lá gratuitamente para você conhecer um pouquinho mais desse curso antes mesmo de adquirir. Gostou, né? Segundo recadinho, pessoal, comenta aqui alguma outra obra literária que você gostaria de ver. Já comenta, já se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai te agradecer, tá bom? Bom, agora sim, papel e caneta e vem comigo que a aula vai começar. Então vamos falar sobre o livro A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes. Ele foi escrito em duas partes, tá? Ele começou a escrever esse livro em 1966 e terminou em 1974. Entenda que nesse período aqui no Brasil nós estamos em grande desenvolvimento industrialista, ou seja, né, ampliação das estradas, grande implementação de indústrias no Brasil, principalmente siderúrgica e automobilística. Estamos aí num grande êxodo rural, principalmente do Nordeste, de regiões do Nordeste para São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas estão sendo aí os estados privilegiados nesse desenvolvimento. E nós estamos com alguns presidentes brasileiros que vão incentivar muito a vinda de indústrias multinacionais para o Brasil. Então imagina esse cenário aí, tá? E para a gente entender a Revolução Burguesa no Brasil, o Florestan Fernandes ele vai estudar a Revolução Burguesa na Europa, exatamente, porque é uma das que a gente mais ouve falar, porque a Revolução Burguesa na Europa, lembra aí a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade na Revolução Francesa? Digamos que ela foi que influenciou as cartas magnas do mundo. Como assim, pô, a cartas magnas do mundo? Principalmente do Ocidente, tá? Principalmente do Ocidente. Como assim, Carta Magna? Legislação, né? Constituição. Foi de lá que saíram a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade que você tem inclusive na nossa Constituição. Foi nesse momento lá que começaram as bases dos direitos humanos, exatamente. Então ali, pessoal, é o berço da cidadania no Ocidente. Quando a gente começa a estudar a formação de países, a formação de constituições nacionais, republicanas, é a partir dali que tudo se inicia. Então ele fala, olha, para eu entender como que foi aqui, eu preciso entender como é que foi na origem, quando tudo começou, para que eu tenha um ponto de comparação, para que eu tenha um ponto de referência. Tudo bem aí? Então antes da gente falar que no Brasil a gente vai ter que ir lá para as Europa. Ok? Então vamos lá. Para a gente entender da Europa, vamos entender que essa burguesia na Europa, ela nasceu junto com o desenvolvimento do capitalismo comercial, ou seja, a troca, né, a troca de bens e serviços através de moedas, tudo bem? Bom, essa burguesia, ela surgiu porque ela começou a migrar do campo para as cidades. Essas cidades começaram a se desenvolver economicamente por conta do povo ali que ia se fixando. Começou a desenvolver então esses burgos e quem morava ali é chamado de burguesia. Essa burguesia aqui, pessoal, ela começava a se ascender economicamente, só que ela não tinha, digamos, poder político. A voz dela não era ouvida, a opinião dela não era ouvida no cenário político. Então, essa burguesia, ela começou a se insatisfazer. Ela começou a olhar para esse cenário e falar, ué, mas sou eu que produzo tudo que se consome aqui, sou eu que faço essa roda girar, não é mais, não tá
tão mais na mão daquela aristocracia, daqueles barões, daqueles senhores, né, grandes proprietários de terra, não está mais na mão deles. Então, porque mesmo que eu consiga contribuir de forma considerável, digamos, para essa produção econômica aqui, por que que eu não tenho poder político? E aí foi que veio as ideias, né, de liberdade, de igualdade, de propriedade e fraternidade. Ou seja, esse burguês, mesmo que ele não tenha o status quo, mesmo que ele não venha de uma elite cultural, se agora ele está produzindo e está pleiteando, está solicitando fazer parte, né, dessa política, desses direitos, ele vai agora, digamos, reivindicar por isso. E foi aí que surgiram, digamos, os grandes pensadores que influenciaram a Revolução Francesa, né? E principalmente vieram também com a ideia depois de contrato social, os contratualistas, né? John Locke, Rousseau, enfim. Então começa tudo a partir daqui. Robespierre, né, um francês. Então, digamos que essas ideias começaram aqui. Quando começaram aqui, e você entendeu aqui, aquele aristocrata, aquele proprietário de terra, ele estava em conflito com esse burguês que estava iniciando, com esse burguês que agora estava emergindo. Ele estava saindo de uma classe social mais baixa para uma classe social mais alta. Então, digamos que os interesses desses indivíduos não eram iguais, eram antagônicos. Esse cara queria continuar com todo o poder na mão, aquele senhor de terra. E esse novo que estava chegando aqui, o burguês, ele queria um pouco dessa fatia. E não só fatia econômica, porque fatia econômica ele tinha bastante, viu? Ele queria também uma fatia política. Ele queria fazer parte dessa sociedade, ele queria influenciar nessas legislações, no funcionamento desse Estado. Eu também. Fez sentido aqui? Então grava aí que a Revolução Burguesa na Europa, ela teve interesses divergentes entre a burguesia que estava surgindo, que era emergente, e essa, digamos, aristocracia aí, conservadora que queria manter esse poder na mão. E quando a gente vem analisar essa burguesia aqui no Brasil, o Florestan Fernandes, ele vai lá para o Brasil Colônia. Isso, ele começa lá de trás, né? Afinal de contas, o Brasil Colônia, o sistema escravocrata ali, ele funcionou de mais ou menos 1500 até o final do século XIX, né? 1888, quando a abolição da escravatura foi assinada. Então, foram quase aí, digamos, 400 anos. Então, enquanto a Revolução Francesa, lá industrial, 1789, 1798, estava rolando quase 100 anos, aqui é que depois, um século depois é que a gente veio assinar a abolição da escravatura. Então, enquanto eles estavam lá já com todo o ideal de liberdade, igualdade, propriedade, fraternidade, a gente estava aqui com o ideal de escravidão, sistema monocultura, escravocrata. A propriedade não era de direito dos menos favorecidos e não tinha essa ideia de igualdade, obviamente que não. Aqui a ideia é que era uma sociedade muito mais estamental, né? Cada um na sua classe social e era difícil a mobilidade. Era praticamente impossível um escravo ali virar um dono de terra, né? Então era uma sociedade muito estamental, ou seja, você percebe que a configuração é diferente. Aqui o Brasil colônia, durante esses 400 anos, com a cultura de monocultura, sistema escravocrata e totalmente dependente da coroa portuguesa, ou seja, nós éramos uma colônia, tudo que se produzia aqui, toda a riqueza que se produzia aqui ia lá para fortalecer o Estado português, a nação portuguesa. Quando eu falo Estado, não é Estado-território, tá? É Estado de administração pública, política, ok? Quando mandava esse dinheiro para lá, era mais para fortalecer lá. Então, essa configuração nossa, ela funcionou durante quase 400 anos. E vamos lembrar um ponto aqui. A nossa abolição da escravatura, ela foi uma situação muito forçada por interesses. Não foi porque, olha, vamos aqui com um ideal de liberdade, liberar esses escravos, afinal de contas é uma situação desumana, vamos buscar uma sociedade mais igualitária. Não, a ideia não era essa. A ideia era que o mundo lá fora já tinha a Revolução Francesa, já havia, Estados Unidos já havia declarado sua independência, já tinha havido a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Então imagina que todos esses países já tinham abolido a escravatura, já estavam lá formando as suas repúblicas, estabelecendo os seus documentos, as suas cartas magnas, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade e propriedade privada já estava lá bombando. E
a gente estava aqui chicoteando escravo. Ô, louco, meu! Você entende? Então havia uma pressão para que nós assinássemos esse documento. Por quê? Outro ponto. Quando esses países lá fora se tornam independentes, eles não precisam mais agora nem tanto das colônias para que elas sejam matéria-prima, fornecedores de matéria-prima. Agora essas colônias, elas também precisam ser mercado consumidores. Eu preciso de novos mercados, porque agora eu vou numa locomotiva da industrialização. Eu tenho uma produção alta de produto, né, de mercadoria, e eu preciso escoar e vender isso. Então vamos tornar essas colônias países independentes para que eles possam comprar de nós. Porque afinal de contas, eles vão ser independentes no papel, mas totalmente economicamente, cultura, política nosso, porque é a gente que tem o dinheiro, a gente que tem a tecnologia, a gente é que detém o comércio. Fez sentido aqui? Bom, então vamos lá. Assinou a escravatura. E então, esse negro foi para o mercado de trabalho. Esse propriedade, esses grandes barões do café, né, que no período era o café, esses grandes barões do café, que digamos aí tem o Estado como um aliado, né? Afinal de contas, vamos lembrar aqui depois futuramente da política café com leite, de todas as situações que vieram depois, o Estado ele mantinha aí estreitas relações com esse barão, né? Afinal de contas eram esses barões que movimentavam a economia, que faziam dinheiro, que produziam dinheiro, que tinham terras na mão, tudo bem? Então a mentalidade aqui era que esse barão agora ele é o novo burguês. Exatamente, porque se essas cidades elas vão se desenvolver, né? Se antes eu era uma forte economia agrária, eu tinha bastante produção agrária, agora eu tenho incentivo fiscal, incentivo financeiro, eu tenho o Estado me incentivando para que eu industrialize essas cidades. Quem é que vai ter o dinheiro para financiar tudo isso, gente? Quem é que tinha aí condição econômica de ir lá e financiar uma indústria? Eram os grandes barões do café. Então esses indivíduos antes que detinham sua terra, agora eles também começam a ter influência nas cidades. Os grandes barões do café que viravam os nossos burgueses. Você já começa a perceber como a configuração era bem diferente. Se lá antes você tinha o aristocrata, dono de terra, e o burguês aqui que eram classes separadas, aqui o proprietário de terra, ele virou burguês. É o mesmo interesse, é a mesma configuração, é a mesma pessoa. Digamos que agora ele só mudou a região que ele tem domínio. Antes era um ambiente rural, agora também é um ambiente urbano. Os grandes burgos, as grandes cidades que estavam em desenvolvimento. Fez sentido aí? Assim. E detalhe, tá? Ele comenta também que quando esse imigrante chega no Brasil, vários imigrantes, eles vão receber bastante incentivos do governo. Como incentivos, pro? Era de muita aceitação, de muita fácil aceitação. Quando eles chegassem aqui, inclusive tinha campanhas nos jornais. Tinham campanhas nos jornais, digamos, incentivando e chamando esses imigrantes para vir para cá, tá? Isso era uma política de Estado, isso era uma coisa muito aberta, muito divulgada, ok? Até porque, lembre, tá lá também no meu vídeo de mito da democracia racial, que a mão de obra, o antigo escravo, né? Essa mão de obra, comparado com esse imigrante, o escravo ele estava em muita desvantagem, porque ele não tinha conhecimento desse funcionamento da indústria. E o europeu lá, o imigrante, que já estava lá quase 100 anos na industrialização, ele tinha muito mais conhecimento científico e técnico. Tudo bem? Bom, então, esse imigrante, ele recebia incentivo do governo. Ele chegava aqui, muitas vezes tinha um incentivo para ele comprar uma terra, tinha um fisco mais em conta, ele tinha empréstimo a juros mais baixos, ele tinha aí um incentivo para comprar maquinários e colocar funcionários, ele podia pagar isso com longos períodos. Você entende aqui? Então, o que o Florestan Fernandes fala, que além de você ter aí esse barão do café, que agora ele tem uma influência dentro das cidades, você tem ainda esse imigrante aí ficando também em vantagem. Então, essa nobreza, ou seja, esses ricos da cidade, quem são a nobreza? Quem são os nobres? Os ricos da cidade, ok? Esses nobres aqui também são agora esses barões e esses imigrantes, eles se juntam para se fortalecer porque eles precisam continuar fazendo essa aliança com o Estado, esses grandes privilégios precisam ser mantidos, porque o Estado tem dinheiro e eles têm, digamos aí, a força de trabalho, né? Eles que vão empregar essa força de trabalho, eles que têm os meios de produção nas indústrias quanto, digamos, nas fazendas, né?
E então, esse imigrante, esse aristocrata, esse barão do café, dono de terra, agora eles aqui vão ser a nobreza. Eles aqui serão a elite, os nobres, os mais ricos dessa cidade. Eles precisam, como eu te falei, manter boa relação com o Estado para manter os seus privilégios. Esses privilégios eram incentivos fiscais, incentivos nos empréstimos, digamos que manter esses interesses juntos, né? Porque o Estado, ele precisava que essa cidade, que esse município, que essa economia continuasse crescendo e se desenvolvendo. E para isso ele precisava também desse nobre, dessa classe rica aí, produzindo emprego, abrindo novos postos de trabalho. E essa classe rica só conseguia produzir novos postos de trabalho se ela tivesse bem economicamente. Então eles precisavam se ajudar de forma mútua. Fez sentido aqui? Detalhe, tá? Uma observação que ele coloca que essa classe nobre ela era bastante dependente desses países centrais europeus, porque afinal de contas a gente estava começando a investir na indústria, então a gente precisava da mão de obra deles, a gente precisava da matéria-prima deles, e a gente ainda chamava essas indústrias para virem abrirem suas filiais aqui. Então nós éramos totalmente dependentes, nós não tínhamos um conhecimento técnico-científico, nós não sabíamos ainda produzir, nós dependíamos muito do conhecimento de fora, além do conhecimento de fora, da tecnologia de fora. Então você entende aqui por que era dependente? Não me diga! Então, pessoal, voltando àquele início da nossa aula, você entendeu por que ele foi comparar as duas revoluções burguesas? Porque aqui na Europa você tinha duas classes antagônicas, os burgueses e os aristocratas, antigos proprietários de terra. E aqui no Brasil eram os mesmos. Esses burgueses eram os antigos barões, os antigos proprietários de terra. Então, resumindo a nossa ópera aqui, já que eu contei um pouco do livro, tome nota aí. Ele falava que essa burguesia, ela era arcaica, tipo, era antigona, não era uma classe nova que emergiu, era arcaica, era muito autoritária, ela precisava se manter no poder de todo e qualquer jeito para que não tivesse nenhuma classe dominante emergindo. Terceiro ponto, ela era escravocrata. Aquele pensamento que ele tinha quando ele tinha aquele escravo lá no campo, ele queria agora manter essa mesma mentalidade de exploração com esse trabalhador na indústria. Então a mentalidade continuava escravocrata. Acabou a escravidão no documento, digamos assim, mas na mentalidade, na forma de tratar esse trabalhador dentro da indústria continuava, tá? Ela era predatória, pessoal. Ela era predatória. Ela tinha que manter essa classe social muito lá embaixo, quase um estamento. Sabe aquela ideia que eu te falei que era difícil o escravo virar um proprietário de terra? Essa ideia de estamentos, tá? A sociedade em estamentos é quando não tem mobilidade social, quando eu não consigo sair ali de ser um pobre para virar uma classe média, de classe média para virar um rico, ok? Não tem mobilidade social. Então, essa nobreza, ela precisava manter essa sociedade bastante estamental e para isso ela era totalmente predatória. Se fosse necessário, ela fazia o máximo para tirar o privilégio desses trabalhadores, para que eles continuassem muito mais, continuassem oprimidos, continuassem sem direitos, continuassem numa situação muito delicada e debilitada. Trabalho mais não. Terceiro ponto, essa nobreza ela também era parasitária. Como que é isso, parasitária? Pessoal, ela dependia muito dessa relação, né, dessa boa relação com o Estado. Digamos aí, tem até uma expressão aqui no Brasil que fala que muitas vezes as empresas ou alguns institutos, alguma classe social, ela mama nas tetas do governo, né? Então ela continuava dependente desses privilégios, dessa boa relação com o governo. Eles precisavam se manter aí, digamos, subserviente a esse Estado, entende? Era como se fosse uma relação mesmo de parasitismo, entende? Se você tirar eles ali de todos esses benefícios que eles recebem do Estado, eles vão ter muita dificuldade financeira de se manter no poder, tudo bem? E por último, não menos importante, ele falava, ela é também muito dependente dos países centrais, eles continuam, entram décadas e saem décadas nesse século XX, eles continuam dependentes de manter esse mercado europeu, né, como fornecedor de matéria-prima, eles continuam sendo consumidor desse mercado, ou seja, agora esses grandes mercados lá,
que buscavam novos espaços de consumo, eles têm aí um mercado em potencial, que é um país que está buscando por desenvolvimento e crescendo. Então, se o país cresce, também cresce para eles esse mercado consumidor e crescem suas vendas, entende? E o Brasil precisa comprar muita coisa de fora, porque ele não tem aqui tecnologia e conhecimento para produzir, para ele mesmo fornecer sua matéria-prima, para ele ser independente, para ele ter autonomia, digamos, desse polo industrial, desse parque industrial. Fez sentido aí para você? E aí, pessoal, uma coisa que o Florestan Fernandes vai perguntar, vai fazer ali bem no final do livro, que é uma grande pergunta. Legal. E como que a gente tira o trabalhador, né, a classe mais baixa, dessa condição de opressão e de dependência dessa classe burguesa? Não sei. Ele fala, aí é só uma revolta do povo. Aí é só o povo... Lembre que ele participou Ele não foi um dos fundadores, mas ele estava ali, né, no núcleo, né, de formação dos partidos dos trabalhadores. Ele dava várias entrevistas falando que para ele o sistema econômico mesmo que tinha que funcionar era o socialismo. Então essa era a mentalidade dele, né? Então para ele o povo tinha sim que pegar o poder, o povo tinha que ir para as ruas, o povo tinha que mostrar toda a sua rebeldia e a sua revolta para que ele tomasse, né, digamos aí, a força de produção, os meios de produção e que ele tomasse conta dessa produção. Porque quem tomava conta da produção era o dono da fábrica, né? Era a nobreza, era a elite, certo? Então ele tinha que se revoltar para isso. Só dessa forma é que poderia se moldar essa configuração gradativa, lenta que ia se estruturando no Brasil. Bom, esse é o resumão do livro. E aí se você me perguntar, legal, Pro, até entendi e tal, as ideias dele, mas em que tipo de tema eu colocaria isso? Pessoal, principalmente educação, né? Porque a gente está falando aqui que a gente não tinha conhecimento, não tinha tecnologia, a gente não tinha treinamento para isso, principalmente por isso que o negro perdeu espaço para esse imigrante lá fora, tá? Por isso que a gente incentivava esse imigrante chegar, porque era por causa de conhecimento, preparação, qualificação profissional. Então, principalmente a questão de educação, claro, né? Desigualdade social com o tema, com o eixo temático minoria social. Essa tá grande a pegada, né? Embora essa classe trabalhadora ela seja em maioria, mas ela é uma minoria em direitos, ela é uma minoria em privilégios, direitos que existem sim no papel, mas na prática, na praxis, né, quando você junta teoria e prática, esses direitos eles praticamente não existem, eles são suprimidos, eles são esquecidos, são feitos vistas grossas, sabe? Parece que é uma cortina rosa ali sobre essa situação que ninguém enxerga, que ninguém questiona, que ninguém comenta, que ninguém traz à tona, ninguém tira todo esse assunto debaixo do tapete. Fez um pouco de sentido aí? Bom, por hoje é isso, pessoal. Lembre do recadinho lá no começo. Se você tem outra sugestão de livro, comenta aqui que eu vou vir com o maior capricho, elaborando também uma aula para você. Faça suas perguntas sobre aqui, eu vou vir com o maior prazer também responder. E compartilhe esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que vai ajudar ele, tá bom? Agora sim, muito obrigada por hoje. Espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.